Hoje eu vou falar de 3 coisas que eu descobri assim que eu comecei a estudar mais como ser uma manifestadora consciente da minha vida, uma co-criadora da minha realidade. Meu nome é Thaís, esse aqui é o meu primeiro vídeo no canal, eu espero que vocês gostem. Eu nunca antes tinha pensado em falar publicamente sobre esse assunto, eu já estudo há algum tempo, mas eu tinha um certo receio de falar publicamente sobre isso, porque tem muito cinismo envolvido nisso, e tem algumas falas que são soltas por aí e que podem trazer uma má interpretação. E eu não queria estar dentro desse bolo, e até eu tinha uma certa resistência com algumas coisas, do tipo, apenas pense muito positivo, acredite que tudo vai acontecer. Eu tinha uma certa dificuldade de aceitar que era tão simples assim. Então eu nunca me vi falando isso, mas já faz um tempo que eu tenho rumado para isso, para ser uma manifestadora consciente, para começar a co-criar minha vida junto com a fonte. E eu aprendi muitas coisas. Eu aprendi várias coisas sobre mim que eu não tinha noção antes. E faz tempo que tem tido uma voz dentro de mim que fala: compartilha. Compartilhe os seus talentos, compartilhe o que você aprendeu. E sim, tem uma certa resistência quanto a isso também, mas estou aqui fazendo agora, estou cumprindo isso que veio como um desejo do coração. Então, todos os desejos do coração, a gente aprende a dar vida a ele e a enfrentar os medos e as resistências e os bloqueios. Então, eu vou começar a falar da primeira coisa. A primeira coisa, logo que eu comecei a estudar sobre como ser uma manifestadora consciente, foi mudar minha relação com Deus. Eu tinha uma relação com Deus que não era muito legal, porque eu via Deus como um pai que era muito rígido, que ele era muito bravo. Então, por mais que muitas pessoas falavam para mim, não, mas Deus é amor, e etc, etc, Deus é perdão, eu mesma não tinha essa relação. Então, a minha relação era muito distante. E eu acho que talvez eu espelhava um pouco a relação que a gente tem dos pais terrenos, o meu pai terreno, eu espelhava nisso. E isso foi o primeiro grande achado, o primeiro grande insight. Eu sentia que eu tinha que pedir autorização para Deus para conseguir fazer as coisas. Pedir autorização para poder ser eu mesma, porque de alguma forma o que eu fazia podia estar errado, podia não ser do agrado de Deus. E depois que eu comecei a entender como que funciona de fato a consciência, a criação deliberada da realidade, eu fui entender que essa porção divina, ela existe dentro de mim. Então Deus não está fora, Deus está dentro. E a partir desse momento, eu também entendi que Deus, ele não me julgava de nada. Esse julgamento era eu mesmo que fazia. Então ele não me julgava e me punia por algo que eu fiz errado, por exemplo. E daí, quando algo dava errado na minha vida, é porque Deus estava se desagradando de alguma forma, ou porque Ele queria me dar uma lição, de alguma forma assim, sabe? Para poder me fazer voltar para o eixo, voltar para o lugar certo. Assim como também as coisas boas que aconteciam na minha vida, não tinha nada a ver com Deus me bonificando, me dando a bênção. Claro que Deus abençoa, mas me bonificando como dando uma estrelinha. Parabéns, você foi uma boa menininha, sabe? Então eu entendi que essa relação era uma relação muito de uma questão assim infantil. A criança espera muitas vezes um castigo, um presente, conforme se ela foi boa ou se ela foi ruim. E eu entendi que Deus não tem nada a ver com isso. Que Deus, na verdade, é uma energia pura de criação, de amor, sim, e de criação deliberada, principalmente. E que Ele deu esse livre-arbítrio pra gente também fazer isso. E a gente tem uma consciência, a gente tem um coração, a gente tem uma alma, e a gente tem um corpo físico, e a gente tem um campo de energia. E tudo o que a gente faz, fala, pensa, tudo que está no nosso campo
antes de mais nada, é o que acaba criando a nossa realidade. Então, quando eu me dei conta disso, quando deu esse estalo finalmente, e esse estalo ele não foi só um estalo mental, entendi mentalmente, eu entendi com todas as minhas células, com todas as células do meu corpo. E na hora que eu entendi isso, eu falei, nossa, então eu mudei até a forma de eu fazer uma oração. Eu já nem faço mais a oração da forma como eu aprendi ou da forma como eu fazia antes, porque não é mais uma oração de pedido, de vou pedir tal coisa. É muito mais uma oração de manifestação e principalmente de agradecimento, mas isso já é um outro tema. Mas eu acho que, assim, principalmente agradecer mais acaba trazendo muito mais resultado para o que você espera do que você simplesmente ficar pedindo. Então, essa relação, essa maturidade é o que me trouxe uma autonomia muito grande. A segunda coisa que eu entendi assim que eu comecei a ser uma manifestadora consciente foi que a mente, ela é apenas uma parte do processo de cocriação. Isso talvez seja um choque para muitas pessoas, porque existe uma ideia muito difundida, aqui no Ocidente, né? Uma ideia muito difundida de que a criação ela vem através de um processo mental. Então, muita gente fala do mindfulness, de estar presente na mente, da mente criando, da mente fazendo e de reprograme a sua mente. E eu, por um tempo, acreditei que era isso mesmo, mas conforme eu fui fazendo essa conexão mais profunda e fui recebendo mais mensagens do meu eu superior, que sim, é algo que a gente acessa assim que a gente começa a entrar nessa jornada de manifestação, eu fui entendendo que a mente ela é uma parte do processo. A mente, ela sim, ela transmuta a energia e a energia se materializa na matéria. Mas eu comecei a entender que existem outros aspectos também da nossa criação. Um desses aspectos é o nosso coração, que esse coração aqui, ele também cria, ele também recebe muitas mensagens, e ele sim é responsável por uma parte muito, muito importante da criação deliberada da nossa vida. E antes do coração, a gente tem um campo de informações em volta de nós, e que você pode chamar esse campo de informações de alma. Então, cada pessoa às vezes vai chamar de um jeito, mas essa alma, ela tem múltiplas informações ali. Então, ela tem informações do seu subconsciente, sim, mas ela tem informação dos seus antepassados também. Tudo que seus antepassados passaram, tudo que a energia coletiva passou, e tudo aquilo fica ali. E você carrega coisas muito profundas ali dentro. Então, muitas vezes, não basta apenas reprogramar um pensamento negativo. Essa parte é importante, sim. Mas, às vezes, a cura, ela vem muito antes. Ela vem lá na raiz, que é a alma. Então, esse é até um tema que eu quero muito falar mais sobre isso, porque as pessoas falam pouco sobre isso. Eu vejo que os textos que são muito bons sobre manifestação, sobre cocriação, sobre lei da atração, eles são muito antigos, os melhores textos. E eles falam disso, só que de alguma forma, talvez foi o pensamento do nosso mais ocidental, que é mais linear, ele simplificou. E daí ficou tipo que é a mente que cria a realidade. Sendo que existem mais coisas aí no meio. E eu ouso dizer até que quem cria na realidade é uma mente superior, é uma consciência superior, não essa consciência aqui do ego, essa consciência nossa aqui. Essa consciência nossa aqui, do ego, do dia a dia, ela na verdade, ela cria bloqueios. Ela na verdade, você precisa só limpar ela para que ela não fique no caminho, porque a única função dela é te proteger. É te proteger porque você, antes de ser um ser que vive em sociedade, você era um serzinho
que vivia na floresta, né? Éramos animaizinhos, assim como todos os outros animais, depois que a nossa cognição foi desenvolvendo e a gente começou a viver de forma diferente dos outros animais. Mas a mente, ela traz isso de você ter instintos básicos, de certa forma, que é de proteção. Então ela cria medo, e o medo ele paralisa, o medo ele te faz sentir um monte de coisa e você cria esses mecanismos de defesa. Então a mente, ela sempre vai estar te defendendo só. Então eu não consigo entender tanto que a criação é um processo mental, pelo menos não deste mental inferior. Eu acredito que seja de um mental superior e que a causa raiz esteja nesse campo de informação que a gente pode chamar de alma. E a terceira coisa que eu aprendi, assim que eu comecei a me tornar uma manifestadora consciente, uma co-criadora deliberada da minha realidade, foi que eu comecei a estudar isso e a me aprofundar nisso, porque eu queria mudar o meu futuro. Porque o meu presente não estava legal, tinha várias coisas que estavam com entrave e que eu não estava entendendo por que não fluíam. E me veio isso, né? Existem técnicas que te ajudam a conseguir o que você quer. Então, eu acredito que a maioria das pessoas começa assim, eu quero dinheiro, eu quero um relacionamento, eu quero mais saúde, eu quero isso. A gente quer, né? Então, muitas vezes é isso, você vai chegar para criar um futuro melhor. Mas assim que você começa a fazer as práticas, sejam elas quais forem, assim que você começa a entrar mesmo nesse mundo interno, que é a partir do seu mundo interno que você consegue modificar o seu futuro, na verdade você primeiro modifica o seu presente. Então, manifestação consciente não se trata de manifestar um futuro melhor, se trata de manifestar um presente melhor. Isso foi um grande insight, uma grande virada de chave para mim. Porque eu comecei a perceber que o futuro ia ser só uma consequência daquilo que o meu presente está reverberando. Então, quando você começa a fazer as práticas e começa a ficar com pensamentos mais positivos, com sentimentos mais positivos, começa a ser mais amoroso, tendo atitudes mais positivas também, que não basta só pensar positivo e ter atitudes que não são legais. Quando você começa a modificar todas essas coisas, você vai modificar no seu presente, no seu aqui e agora. E a sua vida, ela melhora aqui, no presente. Então, não trata-se mais de apenas visualizar um futuro melhor, mas de sim se ver no aqui e agora. Já tendo todas as coisas e já sendo grato, grata por isso. Então, resumindo os 3 pontos, quando você começa a manifestar, você vai mudar a sua relação com Deus, a sua relação com o divino, não precisa chamar desse nome. Você vai entender que a causa raiz das coisas está na alma e não apenas na mente. E você vai começar a entender que a criação deliberada é do seu presente e não do seu futuro. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Como eu falei antes, eu nunca tinha pensado em falar isso publicamente, então eu não venho aqui como uma autoridade no assunto, eu venho aqui como uma buscadora, assim como cada um de vocês aí, compartilhar a minha jornada, compartilhar o que eu estou entendendo, tendo os meus insights. O meu objetivo é que você tenha se conectado com alguma coisa que eu falei e que de alguma forma, alguma coisa que eu falei aqui tenha plantado uma sementinha aí dentro de você. E é isso aí, eu espero vocês no próximo vídeo. Estou muito animada com o início deste canal.